a graça de Deus na perspectiva bíblica. Algum homem bondoso e generoso pode ser salvo fora da graça de Deus, sem ser por intermédio da graça? Alguma mulher que faz o bem e que não faz o mal para ninguém pode ser salvo e ter a vida eterna, assim também como homem, se não for por intermédio da graça de Deus em Cristo Jesus? É uma pergunta retórica. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus fica comigo até o final deste vídeo. Hoje nós vamos tratar essa temática, um tema de suma importância, que é a graça de Deus na perspectiva bíblica. Deixe o seu like para que esse canal possa crescer. Compartilhe com seu irmão, sua irmã, seu amigo, seus pais, seus primos, para que possamos assim propagar um canal de estudo para que Cristo seja glorificado. Pois bem, nós vamos começar sobre o texto de Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que diz assim: pela graça de Deus sois salvo por meio da fé. Não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie, mas é um dom gratuito de Deus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu esse texto, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A igreja de Éfeso, trazendo esta revelação, essa doutrina inspirada pelo Espírito Santo, que ninguém pode ser salvo por si próprio. Nenhum homem, por mais bondoso que seja, nenhuma mulher, por mais bondosa que seja, não pode ser salvo a não ser pela graça de Deus. Portanto, nós vamos começar tratando, irmãos, sobre quais são os princípios e fundamentos da graça. A graça de Deus, queridos, ela é um favor imerecido de Deus, revelado plenamente em Cristo Jesus, que é o Filho unigênito do Pai, conforme nós lemos em Efésios 2, versículo de número 8. Essa graça e esse favor imerecido é um dom gratuito de Deus. A graça, queridos, ela antecede a lei, acompanha a redenção e sustenta a vida cristã. É dom divino, não uma conquista humana. Portanto, queridos irmãos, a graça é o abraço eterno de Deus estendido a um mundo que não a merecia. Sem a graça, o que seria da humanidade? Queridos irmãos e ouvintes deste canal, sem a graça de Deus, nós estaremos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Efésios capítulo 2, versículo de número 1, está escrito: Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos, ofensas e pecados,
Portanto, queridos, seríamos incapazes de retornar a Deus por nossa conta própria. A humanidade estaria entregue à condenação eterna, sem esperança e sem salvação. Sem a graça, o homem cai, mas com a graça, o homem vive e vive eternamente. A graça, queridos irmãos, é a ponte que Deus construiu sobre o abismo que o pecado abriu. A graça, vezes, a razão. Muitas das vezes, dentro de nós, fica se degladiando, muitas das vezes entre a razão e a fé. Mas eu quero falar a respeito hoje sobre a graça e a razão. A razão humana, queridos irmãos, ela busca a lógica. A graça revela os mistérios de Deus. A razão, ela busca e se explica. A graça, queridos, transforma. A razão, ela alcança conclusões. A graça concede a salvação. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, o apóstolo Paulo também escreveu: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A razão ilumina a mente, mas a graça, queridos irmãos, ilumina a alma para a salvação. O que a mente não compreende pela lógica, o coração recebe pela graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus e o Espírito Santo. O homem, vezes o pecado, vezes a salvação. O homem pecou, então ele teve separação. O pecado de Adão separou o homem de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Deus olhou do céu procurando o justo e não encontrou nenhum. Romanos 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado escraviza e traz condenação eterna. Romanos 6, verso 23, também está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado, queridos, derrubou o homem, mas a graça o levantou para a eternidade. A salvação é a resposta de Deus ao grito silencioso da alma perdida. Paulo também diz que Cristo é o último Adão. O primeiro Adão é da terra. Cristo, o último Adão, é do céu. O primeiro Adão trouxe a morte. Cristo, o segundo Adão, nos trouxe a vida eterna. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus por intermédio de Cristo Jesus. O texto diz que o primeiro Adão desobedeceu no jardim do Éden, mas Cristo, no Getsêmani, no jardim, foi obediente até a cruz, obediente até a morte e morte de cruz. O primeiro Adão da terra
Ele pecou, mas Cristo, o último Adão, é justo, perfeito, fiel e verdadeiro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Romanos capítulo 5, verso 20, está escrito: veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça sempre supera a miséria humana. Glória a Deus. Quanto mais profundo o pecado e maior, mais gloriosa é a manifestação da graça de Deus. A graça é a maior e é maior que a culpa, o passado e as trevas. O pecado pode ser profundo, mas a graça sempre é mais alta, mais larga e mais forte, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A graça corre mais rápido do que o pecado consegue destruir. Como Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. 2 Coríntios 5, verso 18 e 19 está escrito: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo, não lhe imputando os seus pecados. Deus estava, queridos irmãos, em Cristo, chamando o pecador ao arrependimento e de volta para o lar, não imputando nossos pecados, mas oferecendo a remissão e o perdão dos pecados por sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Cristo foi morto, mas o Pai o ressuscitou ao terceiro dia. Cristo vive eternamente e quem em Cristo crê tem a vida eterna. E quem nele for batizado será salvo. A cruz é o lugar onde Deus estendeu a mão para trazer o mundo de volta ao seu coração. A reconciliação é o céu descendo à terra para levantar o homem caído. Glória a Deus. A graça de Deus mais o sangue de Jesus mais a cruz. Hebreus 9, verso 22. Sem derramamento de sangue não haveria remissão. João 19, verso 30. Ele disse na cruz: está consumado, está pago. Cristo pagou a cédula daquilo que nós devíamos e nos redimiu e trouxe a redenção pelo teu sangue, a sua morte, a remissão, e na sua ressurreição, a justificação. Apenas uma gota do sangue de Jesus pode te purificar e te deixar mais alvo do que a neve. Portanto, arrependei-vos dos vossos pecados, que hoje é chegado até vocês o reino de Deus. A graça, queridos, é a fonte. O sangue é o preço. A cruz é o altar. A salvação é completa porque vem de Deus, passa pelo Calvário e alcança o coração. A obra de Cristo é perfeita, eterna e suficiente. Glória a Deus. A cruz de Cristo é o encontro entre a graça que salva e o sangue que nos liberta. No Calvário, a graça falou mais alto do que o pecado
e mais forte que a morte. Aonde está o teu aguilhão, ó morte? Tragada foi a morte pela vitória e a vida por Cristo Jesus. Portanto, partindo para a conclusão, o que significa a graça de Deus no hebraico? Peço perdão aos irmãos, este vídeo não tem edição, perdão por algum erro de português, ok? No hebraico, a palavra mais usada para graça é shin, que significa favor imerecido, misericórdia derramada, beleza que atrai, bondade que se inclina ao necessitado. No Salmo 84, queridos irmãos, verso 11, está escrito: o Senhor dará graça e glória, e não negará bem algum aos que andam em retidão. Gênesis 6, verso 8, está escrito: Noé achou graças aos olhos do Senhor. A palavra Shin também transmite a ideia de Deus inclinando-se com ternura para ajudar quem não pode ajudar a si mesmo. Aleluia! Shin é o gesto divino de um Deus que se abaixa para erguer o homem. Aleluia! Portanto, a graça no hebraico não é só um favor imerecido. É o olhar amoroso de um Deus encontrando o necessitado. Aleluia! A graça, queridos, é o centro da mensagem do Evangelho. Ela nos alcança, nos transforma e nos conduz à vida eterna por intermédio de Cristo Jesus. Somos salvos pela graça, sustentados pela graça e viveremos eternamente pela graça. Jesus Cristo é, queridos irmãos, a expressão total da graça de Deus. Em Cristo habita toda a plenitude de Deus. Cristo é a expressão total do amor de Deus. O Verbo divino, a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. O Cordeiro de Deus, o Filho primogênito dentre os mortos. Cristo é a expressão total da misericórdia, da bondade e da benevolência de Deus. Meus irmãos, até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus, que essa graça poderosa alcance você, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo, os seus netos, os seus pais, os seus irmãos, as suas irmãs, as suas avós, os seus amigos e os seus vizinhos na plenitude de Cristo Jesus. A paz do Senhor.